Olá, minhas admiráveis! Tudo bem com vocês? Estamos hoje no nosso segundo podcast, Pod Admiráveis. Feliz demais com esse novo tempo, feliz demais com esse projeto nosso. E você é minha convidada para estar aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Nós estamos no segundo episódio. E hoje vai ser maravilhoso, porque nós temos uma convidada mega especial, extraordinária, linda. Nós temos uma convidada poderosa e agora eu já vou apresentá-la. Gente, vocês não têm noção quem tá aqui hoje. Gente, a influenciadora do lar, maquiadora, mãe, esposa, cristã, linda. Gente, que maravilha! Que vir aqui sempre receber esses elogios. Bruna Nogueira, tô tão feliz de você estar Amém. Aqui. Obrigada, eu Pode também se tô muito apresentar, feliz. seja bem-vinda. Também estou muito feliz, Esli, de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive, né, do que nós decidimos viver como família. Quando a Ana Paula entrou em contato comigo, assim, eu não hesitei. Na verdade, meu esposo teve uma viagem para fazer, eu falei, não, mas eu preciso fazer esse sacrifício porque ele não é para mim, é para o Senhor, né? Então, se ele permitiu que eu e minha família passasse tudo que nós já passamos, foi para poder transbordar na vida de outra pessoa, né? Então, eu estou muito feliz, muito grata a Deus por estar aqui. Que maravilha, que maravilha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu quero dizer hoje para nossas admiráveis que esse podcast promete, vai ser maravilhoso, viu? Fica aqui grudadinha, porque nós temos muita história para contar hoje aqui da Bruna, da sua família, né? E vai ser maravilhoso. Eu quero só deixar os avisos para vocês. Gente, eu preciso que você nos siga nas redes sociais. Eu preciso que você nos apoie. Leve essa mensagem para mais pessoas. Manda para suas amigas. Compartilha, né? O nosso Instagram é pod.admiráveis. No YouTube, Pod Admiráveis. E eu estou aqui esperando você. Me siga também nas minhas redes sociais, Esli Barros. Então, estamos juntas e você é muito bem-vinda aqui, muito bem-vinda. Feliz que você está aqui nos ouvindo. E hoje nós vamos falar, um episódio vai ser maravilhoso. Na semana passada, a gente teve um episódio sobre empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre o lar, sobre a família e sobre a experiência do lar, né? E por que a gente pensou nesse tema? A Gleice Jane contou a história dela, né? E contou que no final do ano na pandemia, né? Em 2020, né? As pessoas começaram a voltar para o lar, né? Olhar para suas casas, né? E sentir essa necessidade de ter um lugar mesmo realmente confortável, aconchegante, que realmente fosse um lar. E chegou a hora da gente entender, né? A história da Bruna é maravilhosa e nós vamos entender, né? A Bruna era uma maquiadora famosa em Palmas, muito famosa. Ela maquiava muitas noivas, era fila de espera para maquiar com ela. Acho que eu nunca consegui uma vaga, mas ela era muito requisitada e de repente, né, ela deixou esse trabalho, né, para ser uma influenciadora do lar. E eu quero te perguntar agora, Bruna, já vamos conversando, contando essa história. Como foi, né, que você decidiu deixar esse trabalho que você já tinha, assim, uma clientela, já tinha era muito fã. Ela é uma das melhores de Palmas, né? Era considerada uma das melhores de Palmas, né? Tinha, assim, tava com fila de espera, muitas noivas, as noivas só queriam maquiar com Bruna Nogueira. Então, como foi para você sair, né, desse ambiente, fazer essa transição, né, e começar a trabalhar, ficar mais em casa, cuidar da casa, da família e ser essa influenciadora do lar? Então, Esli, não foi muito fácil, não. Não? As transições nunca são fáceis. Nunca são fáceis, assim. Nenhuma decisão, na verdade, é fácil, né? Antes mesmo de eu me casar, eu só me via sendo maquiadora, porque eu me dedicava completamente à minha profissão, né? Já tinha a Maria Eduarda, que é a minha filha de 12 anos.
Então, assim, eu pensava muito no futuro dela, então pensava assim, vou me dedicar. E fui consolidando, né, fazendo o meu nome. O ateliê foi ficando conhecido pelas transformações do antes e depois das clientes e tudo. E chegou a ficar mesmo do jeito que você falou, né? Eu não conseguia atender toda a demanda. Então, assim, depois que eu casei, na verdade, eu sempre tive esse desejo de ser mãe, de cuidar do meu lar, né? Essa questão de organização, de ter tudo isso. Então, quando Deus me permitiu casar, e logo que eu tive meu segundo filho, o Pedro, foi quando eu comecei a sentir essa necessidade de ficar mais por conta deles mesmo, né? Às vezes o meu esposo ia para coisas da igreja, eu não tinha como ir, porque geralmente dia de sábado era muito corrido, muito puxado. Então, assim, comecei a sentir essa necessidade de viver em família, né? Comecei a entender assim, gente, o dinheiro é tudo mesmo? Ele está suprindo tudo que a gente precisa realmente? Né? Porque quando você olha assim, é muito bom você ter uma vida financeiramente estável, mas e a felicidade? E eu comecei a analisar tudo isso, né? E quando eu engravidei da minha última filha, nós descobrimos que ela tinha a cardiopatia congênita. E mesmo assim, gestante dela, depois que eu tive ela, depois da primeira cirurgia que ela teve, acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Ainda assim, eu continuei, porque eu sabia que era o propósito de Deus ainda. Eu sentia que não era aquele momento ainda, né? De parar, de sair. Mas isso queimava no meu coração cada dia mais. Era tudo muito corrido, tudo muito puxado, e eu comecei a ver que eu não conseguia ser 100% em nenhum lugar, né? E eu sempre me cobrei muito, tanto como mãe, tudo que eu sempre me proponho a fazer, eu quero fazer com excelência, né? Então, eu comecei a sentir essa necessidade de cuidar mais mesmo da minha casa. Eu amo cuidar das roupas dos meninos, do meu marido, de deixar a roupa dele para trabalhar no outro dia já pronta, o café da manhã. E nessa correria eu já não conseguia mais fazer isso, né? Então, eu comecei a me sentir muito pressionada. E aí foi quando eu tive a ideia falei, não, eu vou começar a fazer os cursos, que eu diminuo os atendimentos e faço mais cursos, né? E pouco antes da minha filha fazer a segunda cirurgia, foi quando eu lancei o meu primeiro Masterclass, que foi, assim, um sucesso. E poucos dias da gente inaugurar esse Masterclass, que foi, assim, patrocinado por grandes marcas de maquiagem e tudo mais, eu simplesmente, em um dia eu falei assim, Senhor, tá muito sobrecarregado. O que eu faço agora? Né? E eu sempre, quando eu conversava com meu esposo, ele falava assim, amor, não faça isso aqui, o seu trabalho é o seu sonho, é isso que te move, tudo, né? E eu falei assim, mas está puxado. E aí foi quando Deus falou, seu primeiro ministério é o seu lar. Então, foi quando eu tomei a decisão, eu falei assim, não, eu vou devolver todo o dinheiro, entro em contato com as marcas, explico o que está acontecendo, né? Eu não posso... Nesse momento, sua filha já estava... Eu já tinha ganho. Ela já tinha feito a primeira cirurgia, então foi pouco antes da segunda cirurgia dela, né? E aí, eu não vou mentir, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas, mesmo sabendo que a maquiagem era minha paixão. Eu falei, não, eu sei que vai ser difícil, nós vamos precisar renunciar a muitas coisas, principalmente, nós vamos ter que mudar a nossa vida, né? Principalmente a vida financeira. Então, mas eu falei assim, se é o que Deus quer de mim, eu preciso me entregar e me jogar para isso aqui. As consequências a gente vai sofrendo, eu sei que não é fácil, né? A adaptação, tudo, vai ser difícil para o meu esposo também conseguir arcar com tudo, mas foi quando eu decidi a parar mesmo. Comecei, na verdade, quando eu divulguei que eu iria parar, ainda tinha muitas noivas para eu atender, então, assim, essas que eu tinha um contrato, não tinha como também eu não atender, né? Então, eu atendi essas que tinham contrato, mas eu parei mesmo de atender. E aí não foi um período fácil, assim, quando eu olho as minhas fotos, as fotos das minhas clientes, assim, dá aquela dor no coração, mas tudo tem um tempo, né? É verdade. Tem quanto tempo que você parou? Que eu parei total? Que eu parei total deve ter um ano e meio. Um ano e meio, mais ou menos. Nossa. E aí você começou aí a trabalhar
como influenciadora do lar. Então, como que foi isso? O lar da Bruna Nogueira nasceu depois da cirurgia, né? Depois da cirurgia da Clarice. Deus usou uma pessoa, que inclusive ela é uma parceira minha já há muitos anos, que não sabia de nada do que estava acontecendo na nossa vida, né? Essa inconstância, essa decisão, né? De paro ou não paro. E sempre que eu tentava explicar para o meu esposo o porquê de eu querer parar, ele às vezes não entendia. Ele falava, amor, é o seu sonho, é tudo que você queria e tudo. Mas a família também sempre foi o meu sonho, né? Então, Deus usou essa pessoa para falar detalhadamente tudo que eu estava tentando explicar para ele, né? E ela falava assim, Bruna, você consegue ser tudo isso. Aquilo que você vive dentro da sua casa vai edificar muitas outras mulheres. E muito tempo atrás, no início da minha conversão, Deus usou também uma pessoa para falar que eu não seria mais reconhecida pela área da beleza. E eu falava, meu Deus, como assim? É tudo que eu quero. É tudo que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Mas ainda assim com aquele sonho, né, de sempre cuidar do meu lar. Então, foi aí que eu entendi o porquê que eu não seria mais reconhecida somente pela beleza, né? Então, as dificuldades, nem tudo são flores, né? Não no casamento, na maternidade, no profissional. Mas, assim, tudo que eu e meu esposo a gente se propõe a fazer, a gente faz com permissão de Deus, né? Então, assim, e tudo que nós vivemos com os nossos pais, a gente tenta não repetir, que é o que a gente, né, transforma lá em casa. Então, assim, quando eu pensei, eu falei, mas... E outra coisa, quando as pessoas me viam fazendo uma comida, fazendo alguma outra coisa do lar, elas ficavam surpresas. Uai, Bruno, mas você faz tudo isso? Você consegue fazer isso? Como você sabe fazer isso? Como você sabe? O pessoal da igreja, quando ia lá para casa, né, que a gente fazia café da manhã, mas você sabe fazer tapioca? Como assim? Eu falei, gente, eu piso no chão. Então, assim... Na época, né, que eu atendia ainda, a gente tinha uma pessoa que ajudava dentro de casa e tudo, mas eu sempre via falar, gente, não é do meu jeito. Eu queria tanto eu mesma fazer, né? Eu queria te perguntar assim, Bruna, você se sente hoje assim realizada nesse papel de influenciadora do lar, de cuidando da sua casa, né? Sente que esse é o seu lugar hoje? Então... eu sei que o propósito de Deus, ele vai muito além. Eu sei que ele ainda vai me usar na maquiagem. O meu ciclo nela ainda não encerrou, né? Então, quando a gente decidiu mudar o ateliê Bruna Nogueira para o lar Bruna Nogueira, foi justamente com esse intuito, né? Hoje, as pessoas buscam muito reconhecimento, busca ter uma vida financeira melhor, busca ser uma pessoa de sucesso, né? E vai esquecendo mesmo da essência, né? Do lar, daquilo que você pode viver com sua família. Então, assim, foi justamente por isso que nós decidimos ter o lar da Bruna Nogueira, né? Você quer transmitir, né? Isso. essa mensagem, né, de que é possível, né, a mulher estar ali dentro de casa, trabalhando, fazendo, cuidando da sua casa, da sua família, né, e ter uma vida abençoada e você ter sucesso nisso, né? É isso que você, que eu vejo, assim, a gente olhando de fora, a gente vê que você quer transmitir isso, né? E eu queria saber, assim, quando eu olho assim para mim, sabe, eu sei que o nosso primeiro ministério é o lar, né? Nosso primeiro ministério é o lar. A gente precisa entregar, dar o nosso melhor para nossa família, né? Tenho muito assim esse entendimento, mas muitas vezes para gente que, por exemplo, eu trabalho fora, tenho muitas outras atividades. Quando a gente está dentro de casa ali, tendo que fazer aquele tanto de atividade, aquilo às vezes se torna um peso. Sabe? Eu queria que você me falasse como que é para você assim no dia a dia, né? Como que você faz né? Você tem ajuda? Não. Não tem Hoje ajuda. não. Hoje não. Não tem ajuda. Não. Então, é só você. Às vezes, quando assim, fica muita coisa acumulada, aí eu chamo uma diarista, mas no dia a dia mesmo é só a gente mesmo.
A gente monta uma tabelinha ali, uma organização do que vai fazer durante a semana. No domingo à noite eu gosto de planejar a semana. Não foi sempre assim. Porque depois da cirurgia da Clarice, eu falei assim, não, eu vou aproveitar, vou ficar mais tranquila. E acabou que eu me desorganizei em muita coisa, né? Mas hoje a gente não tem ajuda, somos nós mesmos. E como que é para você, assim? Você sente cansada, Com esgotada? certeza. Aí, mas Com você, certeza. porque assim, a gente pensa assim, meu Deus do céu, será como que é? Não é fácil, assim, às vezes a gente fala, eu converso com o Patrick muito sobre isso, né? Eu falo, amor, às vezes eu tento passar tanto a nossa realidade, não tudo, que claro que eu não vou divulgar intimidade nem nada, mas eu tento passar ao máximo que não é uma vida perfeita, né? A gente passa ali no Instagram aquilo que a gente quer passar, mas não é fácil, não é todo dia que eu tô bem, não é todo dia que a minha casa tá arrumada, não é todo dia que eu faço feliz, né, contente, mas a gente vai buscando todos os dias. E uma coisa que sempre me deu força, eu fico pensando assim, gente, quando você recebe um presente de um pai, você ama aquele presente, você cuida daquele presente, né, do seu pai, da sua mãe, é algo especial que ele te entregou. Como é que você vai cuidar dele? Então, assim, desde a minha infância, eu sonhava em ter uma família. E antes mesmo de eu sonhar com isso, Deus já tinha sonhado com isso. Então, como que eu vou tratar aquilo só simplesmente por obrigação, aquele presente que Deus me entregou, que eu tanto sonhei, né? Então, assim, eu preciso fazer por amor. Né? Eu preciso entender que não é somente para as pessoas que estão ali. Eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo é para o Senhor. Então, aquilo que Ele faz para nós não é com tanto amor, com tanto zelo. Então, como que eu vou tratar aquilo simplesmente por obrigação? Né? Não é fácil, é pesado, é cansativo. Tem dias assim que eu falo, meu Deus, não quero nem aparecer nessa rede social hoje. E quando eu apareço assim, às vezes, peraí, é por obrigação? Se for por obrigação, não é assim também, né? Então, eu tento passar para as pessoas que dá sim para poder viver essa vida com mais leveza. Eu sei que tem muitas mulheres que preferem, né, tomam essa decisão de ter alguém para poder cuidar dos filhos, até porque a minha necessidade hoje não é essa, né? A Clarice, ela toma muitas medicações durante o dia. Então, assim, eu preciso ainda estar ali por inteiro. Ainda não é o momento de eu sair. É uma decisão, né? É uma Você decisão. me falou, é uma decisão e uma escolha, É uma né? escolha. Você escolheu, né? Cuidar da sua casa, da sua família, da sua filha, né? E realmente é uma decisão, né? Eu preciso aprender ainda, sabe? Mas a gente vai aprendendo todos os dias. Eu preciso aprender muito. Eu preciso aprender a fazer isso com mais... Assim, hoje a gente consegue administrar. Eu quero até essas dicas depois de como é essa administração que você faz no domingo. Você organiza o que vai fazer durante a semana. Conta essa organização assim, para nós. Como eu falei, né, antes da Clarice, tava muito bagunçado. Eu falei assim, não, eu vou ficar mais tranquila, não vou me preocupar com rotina, mas eu acabei ficando lerda. E aí, muita coisa bagunçada, eu falei, não, peraí, eu já tô desorganizada. Aí eu comecei novamente a cuidar disso, né? Então, dia de segunda e terça, eu cuido da casa, né? Pela manhã eu não faço outra coisa a não ser cuidar da casa. E aí, dia de quarta-feira, porque eu trabalho como influenciadora também fora, né? Eu vou nas lojas e tudo, então dia de quarta-feira é dia de ir gravar, mesmo que seja para postar nos outros dias, eu já gravo tudo em um dia só. Dia de quinta é produção de conteúdo, que é as receitas. Sexta eu fico livre. Livre para poder gravar o que eu quiser, fazer minhas receitinhas e tudo, né? E sábado a gente sai para almoçar fora com os amigos e tudo, e domingo é dia da família. Aí domingo, nada. Faço nada, não penso em nada, me desligo de tudo. Aí quando é à noite, que os meninos dormem, aí eu faço todo o planejamento de novo na semana seguinte. Que maravilha. Quando eu não consigo fazer no domingo, eu faço todos os dias à noite.
né? Entendo. Mas não tô deixando de fazer, porque senão me perco toda. Eu também gosto de me organizar, porque se eu não estiver organizada, não souber o que eu tenho que fazer, aí a gente se perde e vai piorando. Não, o dia né? fica uma bagunça. É verdade. Gente, que bom. Sabe o que eu queria que você contasse para nós? O seu testemunho, a sua história com a Clarice, né? Como que foi que você descobriu o diagnóstico dela de cardiopatia congênita, né? Como que você descobriu? Como que foi isso para você? Como que chegou essa notícia, né? Eu lembro que a gente na igreja, a gente fez tanta campanha de oração, a gente orou muito, todo mundo em oração, né? Por cada processo, cada cirurgia que ela passava, né? E quando ela saiu, foi uma festa tão grande, foi tão lindo, né? Então eu queria que você contasse essa história para nós. Então, a gente descobriu a cardiopatia da Clarice quando eu estava gestante ainda, né, de 31 semanas. Foi uma ultrassom normal, de rotina. E eu lembro que eu fiquei furiosíssima, porque o meu pré-natal sempre foi pelo SUS, né? Sei. Inclusive, eu sou apaixonada pelo SUS daqui. O SUS é verdade. Ele é muito bom. É muito bom. E eu sempre... Que bom é alguém falar isso, né? Não, olha, eu acho que toda assistência possível a gente sempre teve. E melhor do que em particular. É verdade. Eu falo isso, que o SUS é muito bom, né? E eu vejo que as pessoas não perceberam ainda. Muita gente não percebeu ainda, né? As pessoas reclamam. Claro que precisa, porque tem uma coisa fila, porque tem assim, mas é natural, É. né? Mas o que o SUS faz hoje, sabe? Depois, o cuidado. Eu não sei se com você, mas eu já fui também, né? E eu lembro que o pessoal me ligaram para saber se eu fui bem atendida. Olha só. Eu falei, meu Deus do céu, isso é o SUS mesmo? O cuidado sabe? é muito especial. É um cuidado muito grande. Mas É aí me diferente. conta, Então, como que foi? Aí eu sempre mandava para uma médica, que era a doutora Dirce, que ela é muito conhecida meu aqui. Deus, a doutora Dirce é minha médica, sou E eu sempre ficava apaixonada muito por ela. feliz. Eu falava assim, meu Deus do céu, né? Particular é caríssimo, e aqui eu tô... Ela é E maravilhosa. aí, aconteceu de nos enviarem para outro local, que era com outro médico. E eu lembro que quando eu estava lá fazendo a ultrassom, e ele ficou parado e demorou, eu falei, gente, tem alguma coisa que está errada. E eu já comecei a orar. Falei, Senhor, está repreendido, mas eu tô aqui, seja feita a tua vontade, né? E ele falou assim, olha, você está com alguém aqui? Eu falei, tô. Ele falou assim, a gente precisa te encaminhar para um cardiologista fetal, porque tá com algum probleminha no coração da bebê. Tem alguma malformação, mas eu vou te encaminhar, já encaminhou já diretamente do Dr. Fábio, que inclusive não tinha vaga no particular, que eu queria urgente saber o que estava acontecendo. E falou assim, Bruno, eu não posso te atender no particular, mas eu tenho vaga pelo SUS. Então foi aí que a gente foi no Dona Regina, ele atendeu, deu um diagnóstico diferente do que é o que ela teve, né? E a gente ficou assim, nós fomos para casa, eu fui arrasada. E o Patrick sempre se mantendo firme, não, amor, vai dar tudo certo, se Deus permitiu, ele vai encaminhar tudo. Mas eu falei, realmente. E aí a gente decidiu buscar outro médico, né, para ter uma certeza, porque se fosse esse diagnóstico que o Dr. Fábio tinha dado aqui, não tinha como fazer a cirurgia dela aqui. Né? E eu falei, nossa, me deslocar para São Paulo, outros lugares, vai ficar uma loucura. E aí, um belo dia, Deus me entregou um sonho muito forte, onde ele nos falou que a gente precisava nos preparar para a batalha, nos revestir, mas que era para a gente ficar tranquilo, com o coração em paz, de que ele estava cuidando de tudo. A partir desse momento, eu e o Patrick, a gente descansou, em relação a tudo, Então, assim, Deus falou com a gente que para que a gente vai desesperar, né? Então, e foi tudo se encaminhando, a gente foi... eu não lembro quem, mas nos apresentou um cardiologista que cuida das crianças hoje, né, em Araguaína, que tem um projeto maravilhoso lá. E foi quando nós fomos até ele tinha uma máquina diferente, de ultrassom, de última geração, que consegui, porque imagina, eu de 31 semanas, ela já estava totalmente formada, tinha as costelinhas dela, tinha um líquido da minha barriga, como é que ia ver direito o coraçãozinho dela, né? E aí ele conseguiu ver, nós fomos atrás da Secretaria de Saúde para poder
ver como que ia fazer o parto, porque eu tinha que ter ela no mesmo local que fosse fazer a cirurgia. Tinha que ter, tipo, uma UTI. Isso, já tinha que estar tudo preparado, né? pra Porque a gente não sabia se ela conseguiria, né, sobreviver assim que saísse ou se duraria alguns dias, né? Então, tinha que estar tudo preparado. E eu lembro que Deus, ele foi encaminhando. Eu falei, gente, como que pode Deus ser detalhista, né? É verdade. Veio médico de outros estados para discutir o caso da Clarice antes mesmo dela nascer. Aí eu e o Patrick, a gente sorria, falava, amor, tu não que essa menina é danada? Então, assim, foi dessa forma que nós descobrimos, né? E aí, quando descobriu, o médico nos orientou, explicou tudo como que era. Ela tem só um lado do coração, ele não foi bem desenvolvido, então ela só tem o lado esquerdo. E foi explicando que era uma cirurgia muito complicada, não era uma cardiopatia comum, e que precisaria de 3 etapas para poder fazer, né? Então, com 4 dias de vida, ela fez a primeira cirurgia. Nós ficamos 25 dias na UTI com ela lá, em Araguaína. Não foi fácil, foi bem puxado. Mas o médico sempre nos orientando, ó, Bruna, a próxima cirurgia é mais difícil, 10 vezes mais difícil do que essa daqui. Então, a primeira foi em Araguaína. Você foi fazer o parto lá? Tudo lá. Tinha que ser feito lá, né? Então, ele sempre nos orientando, ele sempre acompanhou ela todos os meses, né? E ele falou assim, olha, a segunda cirurgia é com 6 meses, 8 meses, mas procura não pensar nisso, né? E aí, com 8 meses, ela já estava assim no limite. A gente olhava para ela, ela já estava quase fraca, desmaiando, né? Mesmo, ficando porque bem aí não roxinha. Consegue respirar. E aí ela fez a segunda cirurgia, né? Que foi onde foi a barra que nós passamos. Foi muito difícil, mas assim, nós ficamos 90 dias com ela internada. E aí fez a correção, né? Porque a primeira cirurgia era para diminuir o fluxo de sangue, que era muito bagunçado. Então, assim, diminuir o fluxo de sangue. E a segunda era para poder ajustar válvulas, né? E ela não conseguia ficar fora do tubo. Então, ela começou a ter falha de extubação, né? E durante todo o processo, assim, a todo momento eu vi tudo, né? Porque eu pensava assim, poxa, minha filha está passando por tudo isso e é forte para passar e eu preciso ser forte para ver e para estar junto com ela, né? Então, assim, a gente se preparou também em relação aos outros filhos. Como que você, assim, o que te fortalecia nesse momento, né? Era a mensagem que Deus já tinha falado para você? Era a certeza do que Deus tinha para a vida dela, né? Porque, assim, não foi fácil, porque sempre que a gente conseguia, o médico conseguia ajustar algo, no outro dia ela já amanhecia pior, dava convulsão, foram 4 falhas de extubação, então foi muito. Nossa. E nem é permitido, né? Só é permitido, acho que 2 falhas de extubação. E ela pegou todas as bactérias que tinha que pegar. Então, assim, ela ficou muito inchada. Eu li uma vez você falando que ela ficou 30 minutos. Aí a última, ela teve várias paradas cardíacas, né? A última parada dela foram 30 minutos. Nossa, e não teve nenhum dano? E aí, eu lembro que o médico estava assim na frente e eu junto com ela e eu olhei para ele e os batimentos parando. Nossa. Quando chegou nos 60, eu falei, doutor, eu não consigo ficar. Dessa vez eu não consigo. Ele falou, não, espera lá fora. E aí, nesse momento, a faxineira de lá, eu falo para ela que eu tenho certeza que ela não está lá para limpar. Ela está ali para interceder pelas vidas. Ela já ajoelhou no chão, começou a orar em línguas e eu também comecei a orar. E naquele momento, assim, eu sabia que ela estava tendo uma parada, mas o meu coração estava em paz. Muito em paz, mesmo. E todo mundo vinha, Bruna, fica calma. Foi 1h da manhã, eu lembro, né, nessa última parada dela. E eu olhava pela janelinha e todo mundo lá em cima dela ainda. E aí o médico veio e falou, Bruna, a gente só está terminando. Ele não me contou que tinha ficado os 30 minutos, né? A gente só está terminando de ajustar. Tive que entubar ela de novo, porque ela teve essa falha de extubação. Então, assim, era muito complicado. Quando a gente comemorava uma vitória, retrocedia, né? E a gente não entendia o porquê.
né? E as médicas já estavam assim, sempre fazendo reunião comigo e com o Patrick, ó, vocês têm noção? E a gente sempre falava, doutora, a nossa filha não é nossa. A gente está aqui para poder cuidar dela. Ela é do Senhor. Então, se ele realmente quiser levá-la, vai doer demais. Mas a gente entende que é propósito dele. Nossa. Então, assim... E sempre manteve a fé, sempre acreditando. A psicóloga de lá, porque tem uma psicóloga disponível todos os dias lá, né? Tem uma equipe gigante lá, porque eu acho tão maravilhoso lá que as mães podem ficar com os filhos, né? Faz parte da recuperação deles. É verdade. Então, assim, a psicóloga falava assim para o Patrick, gente, quem que auxiliou a Bruna? Como que ela consegue ser forte desse jeito? E nem eu sabia. Né? Porque ver a Clarice sendo aspirada várias vezes, ficando roxa, tendo parada, as enfermeiras olhavam para mim... Aquilo dói dentro da gente, né? Dói muito dentro. Quando meus meninos vão no hospital para uma coisa simples, gente, dói tanto. Hoje, quando eu olho as fotos dela, eu falo, meu Deus, como que eu consegui passar? Então, assim, eu tenho certeza que foi Deus que estava me fortalecendo. O Patrick também, sempre em oração. Teve uma vez que foi na terceira falha dela, eu falei assim, amor, eu não aguento mais. Por que Deus está permitindo tudo isso? Eu sabia que Deus não ia levá-la. Nós sabíamos, nós tínhamos essa certeza, né? Mas, assim, doía demais e, assim, via questionamentos. Por quê? Por que não dá certo? Tem criança indo embora, né? Por que não está dando certo? E aí ele falou assim, amor... Isso me marcou muito, foi que me deu mais força ainda. Ele falou assim, você acha que Deus ele tinha o poder de tirar Jesus dali? Mas ele permitiu porque ele sabia do propósito dele. E aí eu comecei a pensar, falei, caraca, a Maria também viu o filho dela sofrendo. Então ela precisou confiar. Eu só preciso confiar que o resto ele vai fazer. Então foi dessa forma. Nossa... quando a gente ouve assim, né, eu fico assim impactada, emocionada, porque não tem dor maior do que a gente ver os filhos, né, nosso filho ali, uma filha, passando por todo esse processo, né? Eu sei que deve ter sido uma dor muito grande, mas hoje é um testemunho de bênção, de vitória, né, de muita vitória mesmo, né? E eu não sei nem como eu não sei nem como te falar, mas assim, eu vejo que tudo isso, né, tudo que a gente passa, todo o sofrimento, todas as dificuldades, né, eu penso que é para nos moldar, para viver o que Deus tem para nós. Exatamente. E eu penso que a Clarice tem um propósito muito lindo, grande, né, porque ela já começou a vida dela lutando, guerreando para viver, né? E, meu Deus do céu, e vamos profetizar, profetizar na vida dela para que ela possa. A gente fala assim, ela nem sabe falar ainda, mas ela já edificou a vida de tantas pessoas. Quantas pessoas? Então, assim, eu só peço a Deus que ele me dê sabedoria para conduzir mesmo, né, a vida dos meus filhos, porque eu sei que não é fácil, mas a gente vai vencendo. E passar por tudo isso te trouxe uma nova percepção da sua vida, sobre família, né? Foi a partir daí que você decidiu, né? Assim, o que mudou na Bruna Nogueira? O que mudou na sua vida, dentro de você? A percepção sobre família eu sempre tive, né? Mas o que mudou foi viver a vida mais leve. Às vezes a gente reclama tanto por coisas tão banais, a gente traz um peso muito grande para coisas tão pequenas, né? Então, assim, eu comecei a querer viver realmente extraordinário. Tanto em família quanto pessoal, no casamento. Hoje, quando eu olho para Clarice correndo, brincando, sorrindo, eu falo, meu Deus, né? Para que eu vou viver uma vida pesada, uma vida difícil? Claro que a gente tem que mudar todos os dias, tem muita coisa para ser moldada, mas às vezes eu me pego pensando, né? Quando eu acho que eu estou exagerando em alguma coisa, estressada com o filho, com o marido, eu falo, não, peraí. Eu preciso viver a vida com mais leveza. Nossa, e aproveitar mesmo as pessoas que a gente ama. Aproveitar cada momento, cada dia, momento. Cada momento é único. Gente, eu tava vindo para cá pensando nisso, Bruna, porque no podcast passado, eu já vou contar meu testemunho, eu tava assim,
é muita responsabilidade você começando um novo projeto, você fica com ansiedade, fica cheio de expectativa, né? Você preocupada se vai dar certo, vai dar tudo certo. E aí o dia ficou pesado, sabe? O dia ficou pesado. Hoje eu falei assim, gente, hoje eu vou ser leve, eu não vou preocupar com nada. Eu acho que a Ana não é bom ouvir isso. Gente, a Ana, minha diretora de produção, não pode ouvir o que eu vou falar. Mas obrigada, vai ser bênção para ela também. Gente, a Ana é uma pessoa abençoada, uma pessoa maravilhosa, diretora de produção desse podcast, uma pessoa que me ajuda demais, que é bênção na minha vida, sabe? Amém. Eu quero honrar a vida dela. Mas eu já sou tranquila, sabe? E aí eu ainda falei assim, você mais. Falei, meu Deus, eu vou levar... Esse podcast é uma alegria na minha vida. Exatamente. Isso não é problema. Isso não... Eu penso assim, sabe, Bruna? Eu tenho problemas para resolver. Todo mundo tem, né? Mas se eu tratar o que é bom, o que eu tô fazendo com muita alegria, que é para levar uma mensagem de esperança, de fé. Exatamente. Se eu tratar isso como um peso, aí não vai dar certo. Aí eu falei, gente, isso é o meu melhor. Isso é assim a coisa que eu faço com tanta alegria. Então, sabe o que eu vou fazer? Não vou preocupar com nada, Pronto. sabe? E aí eu até falei pra Ana assim, Ana, fica tranquila, que é Deus que encaminha tudo. Você acha que foi fácil pra eu estar aqui? Né? Não foi. Pensei em desmarcar algumas vezes. Menino chorando antes de eu sair. Eu falei, gente, mas eu não posso. Isso que faz parte do propósito. Né? Então, assim, eu sei que nós vamos edificar a vida de outras mulheres. Seja uma mensagenzinha. Às vezes a pessoa absorve 10%, mas aquilo ali pode fazer diferença na vida da outra pessoa. Se a pessoa, se cair uma ficha pra ela, se ela entender já valeu a pena. Algo, né, que o primeiro ministério dela é a família, né? E que mesmo você trabalhando fora, mesmo você tendo diversas atividades, se você fizer isso com amor, com alegria, Exatamente. com leveza, igual você está falando aqui, né? Já vai mudar o seu dia. Sabe o que eu faço? Toda vez que eu preciso ir fazer coisa de casa, assim, por exemplo, eu vou lavar a louça, eu quase não lavo mais, graças a Deus eu ganhei uma máquina de lavar. Tô esperando também ganhar. Graças a Deus. Mas assim, hoje eu tenho muito, eu te falei, né, que eu tô sem secretária, eu tenho uma diarista só. Então tem muita coisa para fazer em casa. Vai não acumulando, acaba, não acaba. né? E aí, quando eu tô fazendo, eu sempre coloco uma música, eu sempre tô ouvindo a música, assim, um louvor. E aquilo eu vou cantando, eu vou adorando. Quando eu vejo, já terminei tudo, numa felicidade, cantando, já adorando, é uma dica para quem não consegue. né? Então, se você tiver, né, fazendo, às vezes, porque, gente, tem hora que é muito cansativo, é cansativo, né? Eu tava ouvindo uma CEO, a CEO do grupo Banco Nubank. E ela falou assim, perguntaram para ela, tem 3 filhos, igual você, né? Ela tem 3 filhos, ela é CEO do banco, ela que resolve tudo, né? E faz muita coisa, muita atividade. E aí ela falou assim, mas você não fica cansada? Ela, gente, eu vivo cansada. Eu vivo cansada, mas você acha que eu vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer porque eu tô cansada? Então é isso. Eu até falei que eu já risquei esse nome cansada do meu vocabulário. Eu não digo mais, sabe, Bruna? Não sei se você é assim também, mas toda vez que a gente começa a dizer, eu tô cansada, eu tô esgotada. Aí você fica mais ainda. Então eu só falo, gente, eu também tive esse clique. Eu não falo essa palavra de jeito nenhum. Eu já cortei do meu vocabulário. Não tô cansada. Eu estou muito bem, feliz, animada, sabe? E quando tiver, também não tem problema nenhum em parar um pouquinho, desacelerar. Com certeza. Né? Esses dias eu falei assim, gente, eu vou dormir bem aqui 1 hora. Porque se eu não dormir hoje, eu não consigo. Então, assim, gente, a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que até onde você pode ir e saber gerir isso, né? Para que não seja um peso para você, para que você possa viver essa vida de forma leve, porque é tão passageira, né? É tão passageira, sabe? Eu gostei muito dessa frase sua. Qual foi a sua percepção? Viver a vida mais leve. Nossa, muito forte isso. Bruna, me conta também sobre o seu trabalho como influenciadora do lar, né? Quando a gente fala assim, porque hoje você não é uma pessoa só do lar, porque você também trabalha, você tá ali. Antes eu tinha na minha cabeça de que eu não trabalhava. Falei, não, mas peraí,
Se eu recebo, se eu tenho muito serviço assim, eu trabalho sim. Com certeza. Como que é o seu trabalho? Como que você desenvolve, né? Se alguma marca quiser, né, fazer algum trabalho com você, como que é? Conta essa história. Então, antes mesmo de ser influenciadora do lar, eu sempre gostei de dar uma blogueirada, né? Então, eu ajudava, né? Você já era uma blogueira? Porque já influenciava, já era né? De forma indireta, né? Mas não é que de forma indireta, mas não recebia por isso, né? Então, quando... Era só para mostrar os seus trabalhos Exatamente. como maquiadora. E às vezes também eu atendia alguma cliente que tinha loja, indicava e tudo. Aí elas falavam, Bruno, por que você não trabalha com isso? Tá perdendo dinheiro, né? Então, aí eu falava, gente, mas como assim? Eu já trabalho como maquiadora. Então, quando surgiu a ideia do Lar Bruno Nogueira, do Maquiadora do Lar, eu falei assim, não, agora, como eu vou ficar em casa, eu preciso também, não dá só para depender do meu esposo, né? E aí, eu já tinha algumas parceiras, né, que é a loja Cerradinho, que foi a primeira, uma das primeiras, né? Já tem 5 anos que eu tenho essa parceria com ela. Quando eu voltei, teve o LFB, que a Janaína é maravilhosa. Nossa, legal. Ela pensa numa pessoa maravilhosa, de Deus mesmo. Então, assim, foi surgindo e elas foram falando, Bruna, você precisa, né? Então, hoje, eu não sou muito preocupada mais com o número de seguidores, né? Quando eu vi que a influência realmente estava trazendo bastante retorno para as empresas e para mim também, a credibilidade que eu fui criando durante esses 12 anos de internet estava trazendo muito retorno. Eu falei assim, por que não, né? Então, trouxe isso mesmo como um trabalho. Então, hoje, quando as empresas me procuram, a primeira coisa que eu vejo é do meu nicho? Se não for, olha, eu acho que não é bênção para você, não vou trazer retorno para você e nem você para mim. Eu sou bem clara mesmo em relação a isso, né? Que bom. E segundo em relação a propósito. Tá no mesmo propósito que o meu? Se não tiver, também não tem sentido, né? Porque, assim, é muito difícil você estar ali todos os dias expondo a sua família, que de certa forma é expor, né? E não trazer uma rentabilidade boa. Você simplesmente, não... A Bruna tá publicando isso aí, não é bom, mas é só por ganho. Não gosto disso. Eu publico, tenho realmente parceiros que eu realmente uso e indico. Senão, eu não prefiro não trabalhar. Tem que ser aquilo que realmente né, faz parte do seu dia a dia, Isso. que você acredita, o produto que você Exatamente. acredita. Falando nisso, eu tenho que falar aqui hoje que nosso programa é patrocinado pela Carmen Steffens, que Aldeia chique! Mal. Inclusive, eu tenho um presente para você. Meu Deus! Mas vamos continuar. E eu queria que você me falasse o que significa essa palavra lar para você, sabe? Eu vejo, assim, muito amor. Eu tava assistindo, assim, eu vejo que as pessoas comentam muito. Eu vejo que tem pessoas que são inspiradas ali, vão lá para pegar receitas, né? Eu vejo, eu li um comentário de uma menina que falava assim, ai, Bruna, eu vou casar, eu tô quase casando, nossa, que maravilha você ensinando isso, eu que já quero aprender, né, com você. Então, assim, eu vejo que você influencia muito as pessoas estão lá. Mas o que significa para você, assim? O lar, o né? lar. Então, eu acho que casa tem uma diferença muito grande de lar, né? Lar é quando você... Cada cantinho da sua casa, para mim, cada cantinho da sua casa tem um pouquinho de você, tem um pouquinho da sua família, dos seus filhos. Lar, para mim, quando eu viajo, que eu corro para minha casa, é o meu aconchego. É onde você se reconecta, né? É onde você reconecta mesmo as suas energias, que você sente o amor da sua família, é onde tem ali uma comidinha fresquinha, é tudo que remete a isso, a aconchego, né? Então, eu sempre falo, né, que eu não tenho uma casa, eu tenho um lar, porque eu tenho tudo isso. Claro que não é fácil, não foi sempre assim. No início do casamento também foi bem difícil. Mas eu comecei a perceber, peraí. Quando eu
saio, dá vontade de voltar para casa? Se não der, é porque não é lar. Aham. Né? Então, assim, eu comecei a querer mudar todos esses pontos. Hoje, meu esposo volta para cá, né? Sai do serviço, a vontade dele é de correr para casa. Os meus filhos do mesmo jeito. Esses dias a gente saiu com o Pedro e estava tão legal onde a gente estava. Ele brincando e tudo, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, quero ir para nossa casa. Aí eu falei: gente, olha só. Que legal, né? Né? Ele sentiu essa necessidade de voltar para o lar dele. Ele ainda não entende a diferença de casa para o lar, mas ele já sente. Então, para mim, é isso. É esse lugar de amor, de aconchego, exatamente. Né? Que maravilha. Bruna, me conta mais, assim, você faz um momento de devocional na sua casa, com seus filhos, você tem esse momento com Deus, né? E traz essa questão do devocional diário, ou então uma vez por semana, na sua casa, com a sua família? Não é diário, mas se também não tiver, não tem sentido, porque essa é a nossa base, né? Se a gente não viver ali, não tiver é a mesma coisa que a gente montar um roteiro, né? Se a gente não tiver, a gente fica perdida. E eu trago para os meus filhos dessa mesma forma. O Pedro ainda não entende, mas eu ainda faço. Quantos anos tem o Pedro? O Pedro tem 3 anos. 3? A Maria tem 13, o Pedro tem 3 e a Clarice 1 ano e meio. Tá. Então, assim, todos os dias à noite... Às vezes eu criava o hábito mesmo de só uma vez por semana e tudo, mas eu sentia essa necessidade há 2 semanas atrás. Estava até assistindo uma live do Paulo Vieira, onde a Camila Vieira falava muito sobre isso, né? Mesmo que eles não entendam ainda, né, o Pedro e a Clarice, mas isso vai virar um hábito. Então eu preciso plantar isso agora. Então todos os dias eu leio o pão diário com ele. Hoje mesmo ele já pega e fala: mamãe, eu quero pão diário. Então, ele já entende onde tem a lição, né? Tem a oração. Então, isso é muito bom. A Maria também já comecei a introduzir. Ela não é muito assim, mas eu falo: minha filha, a gente precisa ter. Que legal. Uma hora você vai sentir que é necessário, né? Você vai viver disso aqui, é muito bom. E eu tenho... Às vezes, eu não consigo todos os dias de manhã, né? Porque o Pedro, às vezes, ele acorda 5:30 da manhã e só dorme tarde da noite, mas eu sempre tenho. Que legal, que legal. O meu filho faz também, ele tem um pão diário e ele faz as atividadezinhas. E, gente, é bom demais. Sabe qual um desenho que eu acho muito legal, que a gente poderia até indicar para as mães, não sei se você já viu, do Superbook. Superbook Brasil. Ele conta as histórias da Bíblia de uma maneira mais divertida. Tem um menino e uma menina e um robozinho. E aí eles são transportados para o tempo da época da história, né? E aí eles vivem Eu acho que eu já vi ali. O Pedro assistindo esse desenho. É muito legal esse desenho. Só não tô recordando o nome, mas deve ser o mesmo. O meu filho ama, a gente assiste todo dia à noite, assim, a gente assiste, ou então, às vezes, de manhã ele assiste e faz o pão diário também, a leiturinha é bom demais. Que bom, hein? Gente, o que a gente quer trazer aqui para as nossas admiráveis, né, é que a gente, aonde você estiver, né, se você estiver na sua casa, no seu trabalho, né, onde você estiver, você pode estar ali com rotinas, com hábitos de pessoas admiráveis, de pessoas de sucesso, de pessoas bem-sucedidas, né? E eu quero até deixar aqui o que eu já aprendi com você, né, que primeira coisa, tem que se organizar, tem que ser uma pessoa, a gente tem que se organizar a nossa rotina, nosso dia, organizar como que vai ser a rotina da casa, né? Temos que nos organizar, temos que viver a vida mais leve, né? Viver a vida mais leve, não ficar com peso, né? Fazendo tudo com peso, com esse estresse. Faz com que as coisas sejam mais leves, né? Tem que ser feito de todo jeito, né? Então a gente escolhe como ser feito, né? É uma escolha, é uma escolha. Ou eu vou fazer isso, né? Estressada, me preocupando. Eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho controle de tudo. Então, aquilo que for, né, possível, eu faço. O que não for, eu deixo que eu entendo que Deus está ali abençoando, cuidando do nosso dia. Porque às vezes a gente se cobra muito também, né? Então, quando você entende que você precisa levar tudo com mais leveza, você deixa de se cobrar demais. Então, deixa de ser um peso automaticamente. É verdade. Sabe o que você me colocou também? É que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Gente, isso foi tão forte para mim,
porque quando eu também tomei decisão de fazer uma transição de carreira, de sair do meu trabalho, que eu tinha muita segurança, né? E a frase que me guiou nesse momento foi isso: o dinheiro não é tudo. Eu queria me sentir bem, eu queria estar feliz, eu queria estar aqui nesse ambiente, conversando com pessoas, me relacionando. Gente, isso aqui me deixa tão feliz, sabe, Bruna? Porque ouvindo histórias, né? Sabendo que a sua história de superação, né, de milagre na vida da sua filha, vai trazer esperança para alguém que está passando por um momento difícil, né? Vai trazer esperança para alguém entendendo que Deus é que faz o impossível, aquilo que você fez tudo que você podia, né? Tava o tempo todo ali com a sua filha, orava, né? A igreja estava intercedendo, todo mundo orando, sim, mas o agir vem de Deus. Vem de Deus. A última palavra é dele. A palavra é dele. Se a gente tiver essa confiança, o que eu mais tenho entendido é que a gente precisa confiar. A gente Na verdade, confiar é exercer a verdadeira fé, né? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Isso. Então, se a gente entender isso, eu preciso simplesmente confiar, não preciso fazer mais nada. A fé é a Então, assim, a gente é conduzido automaticamente. É verdade. Então, tudo... E quando você conta aqui a sua história, eu lembro de Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E que nós possamos ser essas mulheres sábias para edificar a nossa casa, né? Provérbios 24:3 tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece, né? Primeiro a gente precisa ter sabedoria. Exatamente. Sabedoria, né, para edificar a nossa casa e para que ela se estabeleça como uma família próspera, abençoada, crescendo, exatamente, né? Ela precisa da gente estar trabalhando isso todos os dias, com entendimento. Então, é muito forte, a gente precisa ser intencional, né, em tudo que a gente for fazer. Eu sempre lembro que a gente precisa praticar os frutos do Espírito, os dons do Espírito, né? Porque, assim, nem sempre eu fui assim, organizada, calma, saber, né, direcionar as coisas que precisam ser direcionadas. Mas Deus me trouxe esse entendimento, que eu preciso buscar, né? Eu preciso praticar todos os dias. Todos os dias. É verdade. E é diário, é um trabalho diário mesmo. Bruna, eu queria que você me contasse, assim, a gente já está quase finalizando, eu queria que você me falasse qual a mensagem que você quer deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Se essa mensagem fosse espalhada por todo mundo, todas as mulheres admiráveis do mundo pudessem ouvir, qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres? A mensagem é simples, mas que se for praticada, eu acho que vai mudar tudo à sua volta, né? Várias coisas nós já citamos aqui, né? Fazer tudo com leveza, com amor, mas algo que eu sempre falo para minha filha, seja tirar um copo do lugar, lavar a vasilha, mas faça tudo com excelência, né? Porque, assim, tudo é para Deus, tudo é para o Senhor. E tudo que você planta, você colhe. Tudo. Então, planta amor. A gente precisa plantar amor em todas as áreas da nossa vida, né? Seja profissional, seja pessoal, se dedicar, ter diálogo com a família. Isso é muito importante. Hoje a gente tem muito isso lá em casa. Não foi sempre assim, mas a gente, na raça mesmo, foi aprendendo a ter diálogo um com o outro, a compreender, né, cada um, a dificuldade do outro, se ajudar. Eu falo mesmo até em relação a casamento. Hoje, eu tenho 5 anos de casada. E os primeiros 3 anos foram muito difíceis. Então, assim, eu e o Patrick, a gente sempre fala, amor, nós vivemos o que pessoas de 30 anos ainda não viveu, né? Mas foi na raça que a gente foi aprendendo, né? A ter diálogo, a ter respeito. E outra coisa, em relação à Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Todas as instruções estão lá. Mas ela fala, né, que a gente... perece por falta de conhecimento. Né? Então, assim, a gente ler e buscar faz com que a gente tenha uma vida mais, né, mais leve, né? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que maravilha. Família é um presente de Deus. Uau. Né?
Então, a gente precisa amar e cuidar e fazer tudo com excelência. É um presente. Eu gostei dessa analogia que você fez, que a família é um presente, né? E que a gente precisa cuidar. Faça tudo com excelência. Tudo que você for se dispor a fazer, né? Faça com excelência, porque isso faz a diferença, né? Isso realmente faz a diferença. Gente, muito obrigada! Obrigada, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Foi maravilhoso nosso encontro, muito bom falar sobre esse assunto que quase ninguém não fala, não é? É verdade. A gente vê as pessoas falando sobre empreendedorismo, sobre muitas áreas, mas é uma área que muitas mulheres estão com dificuldades às vezes. É porque, na verdade, o que passa ali dentro da nossa casa, a gente meio que blinda. Blinda, é verdade. Né? A gente não por quer proteção, expor pra ninguém. por exposição e tudo. Mas eu vejo que, às vezes, eu faço algo que não dá certo na minha vida e eu compartilho. A chuva de mulheres que vem, Bruna, eu também passo por isso. Bruna, eu também passo por aquilo. Né? Fui arrumar um dente esses dias, compartilhei. Meu Deus do céu, um monte de mulheres. Então, assim, a gente acha que não vai ajudar alguém, mas uma simples palavra pode edificar a vida de outra pessoa. É verdade. Eu creio nisso. Amém. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Eu quero que você fale as suas redes sociais para todas as nossas admiráveis te seguir também. A minha é só uma, que é o Instagram, que está mais ativo, né? Eu quero estar ativa também no YouTube agora, mas é um projeto mais para frente. A minha é Ateliê Bruna Nogueira. Ateliê Bruna Nogueira. O meu é Esli Barros. Siga o nosso Instagram, siga o podcast Pod Admiráveis. E eu quero muito, muito ter você comigo aqui. Estamos juntas. Muito, muito grata por esse tempo maravilhoso. Um dia abençoado, vitorioso para você. Excelente semana. Fica com Deus. Um beijo. Fui!